Certo, começou a gravar. Então, beleza, galera. Ó, como eu tinha comentado no grupo, geometria é muito importante no dia da prova do Enem. Por dois aspectos principais. Geometria é muito recorrente. Então, vocês vão ter bastante questão de geometria aí no dia da prova. No mínimo, mais 5 questões aí, 6 questões. E ano caiu bem mais que isso. Então, vocês têm que saber geometria porque cai muito. E principalmente que a maioria das questões que caem, obviamente não todas, mas a maioria são questões super simples. O entendimento é muito raso. São coisas bem tranquilas de geometria. Diferente de você pegar uma prova do ITA, IME, até FUVEST, né, às vezes pega uns conceitos um pouquinho mais psicopata de geometria, que tem como complicar a geometria e como tem. Mas a nível de Enem é algo bem tranquilo. Então, eu vou tentar ficar passando isso para vocês, dando uns insightzinhos. Beleza, galera? Então, vamos lá. A partir das questões que eu vou fazendo, eu vou tentar dando uma revisãozinha, mas nada muito aprofundado, porque senão não dá tempo de ver tudo. Tranquilo? Então, vamos lá. A primeira questão que eu vou fazer, galerinha, é de triângulo equilátero. Cara, triângulo equilátero, coloque uma coisa na cabeça de vocês. Caiu questão de triângulo equilátero, vocês não podem errar. Porque triângulo equilátero é sinônimo de Enem. Cai todo ano, entendeu? Então, que o triângulo equilátero, primeiro, vocês têm que saber as fórmulas, né? Então, qual fórmula que vocês têm que saber? Área, então, L ao quadrado, raiz 3 sobre 4, é obrigação de vocês. E a altura, que é L, raiz de 3 sobre 2. Belezinha? Mas a partir do triângulo equilátero também a gente consegue fazer algumas percepções que são interessantes. Quais são? Uma dica para vocês. O triângulo equilátero, ele tem uma coisinha chamada de apótema. Pega eu desenhando é lindo. Beleza. O triângulo equilátero, vamos supor que isso aqui seja um equilátero. Ele tem um carinha chamado apótema. Já ouviram falar dele? O apótema, certo? O apótema é basicamente a distância entre o centro desse triângulo para uma base dele, certinho? Geralmente é chamado de A, beleza? Enzo, por que eu tenho que saber do apótemo? Por duas coisinhas. Primeiro, eu posso dizer que o apótemo, ele é 1/3 da altura desse triângulo, certo? Então, o apótema seria L raiz 3 sobre 6. Enzo, qual seria a consequência disso? É porque toda vez que a gente pegar um triângulo equilátero, a gente tem que raciocinar o seguinte. Preste atenção nisso aqui. Se eu vou do centro para um lado, a distância é de 1/3 da altura. Então, galera, do centro para o lado, 1/3 da altura. Agora, a partir do momento que eu saio do centro para um vértice, são 2/3 da altura. Entendem isso? Dá para perceber? Então, se eu digo que aqui é Azinho, que seria o apótemo, aqui seria 2Azinho. Beleza? Enzo, por que isso é importante? Porque às vezes a gente tem questões, eu acho que coloquei aqui, questões que a gente junta circunferências e a partir dessas circunferências a gente faz os triângulozinhos equiláteros. E às vezes aparece alguma situação na questão que ele usa o centro do triângulo equilátero. E muita gente não sabe dessas definições nisso. Então, cuidado, tá bom? Fora quando a gente fala de um tetraedro, por exemplo. Se a gente não sabe a fórmula do volume do tetraedro, a gente tem que fazer na mão. E às vezes, para descobrir uma geratriz do lado da piramidezinha lá, se a gente não souber dessas distâncias aqui, a gente se perde no cálculo. Então, já é uma boa revisão aqui de triângulo equilátero para vocês. Tá bom? Aqui, antes de fazer a questão, já vou dar uma revisada em um aspecto bem aqui. Porque tem uma fórmula de triângulo, não sei se vocês já viram essa fórmula aqui, espero que já. Mas já serve como revisão também. Vocês já viram como calcular um triângulo a partir de dois lados e um ângulo? Já viram isso? Nunca viram? Já viram, né? Galerinha, vamos ficar mandando emojizinho para eu não ficar parecendo doidinho falando sozinho. Aí vocês mandam o emojizinho, tá bom? Então vamos lá. Como que eu calculo essa área bem aqui? A área é igual a vezes B vezes o seno de alfa sobre 2. Essa forma. E aí, acho que vocês nunca tinham percebido isso. Se a gente for analisar essa forma, eu posso pegar um triângulo equilátero. Um dos lados dele seria o quê? L. O outro lado seria o quê? L.
E o triângulo equilátero, esqueci de comentar. Mas acho que isso aqui é tranquilo para vocês. Todos os ângulos são 60 graus. Certo? E aí, cosseno de 60, raiz de 3 sobre 2. Isso aqui sobre 2. Então, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só para mostrar uma coisinha interessante para vocês. Porque às vezes a gente esquece uma dessas fórmulas, mas fazendo uma dedução simples a gente chega. Enzo, o que veio antes? A fórmula do triângulo equilátero ou a fórmula do seno pelos lados? O que veio antes? A galinha ou o ovo? Cara, não sei. Não vou mentir para vocês, não sei não. Mas tanto faz, não faz diferença. Mas vamos lá. Um arquiteto está projetando uma escultura triangular para uma praça pública. Essa escultura consiste em 3 triângulos equiláteros, empilhados verticalmente, com tamanhos decrescentes, conforme ilustrado na figura 1. O maior triângulo tem um lado medindo 10 metros, e os triângulos subsequentes são proporcionais ao anterior, com uma redução de 20% no lado, como representado na figura 2. Nessas condições, a altura total em metro da escultura é de aproximadamente. Gente, basicamente, né? Questão simples. Como eu falei, questões de geometria no Enem geralmente são bem simples. Ele quer a altura total dessa escultura. Se ele quer a altura total dessa escultura, ele quer a soma das alturas desses triângulos. Concorda? Então, como é que seria? Seria L raiz de 3 sobre 2 mais L', raiz de 3 sobre 2 mais L duas linhas, raiz de 3 sobre 2. Certinho? Seria a soma de todas essas alturas. Só que, gente, lembre-se, eu sempre falo isso aqui em todas as lives, não saiam fazendo conta, não saiam fazendo conta. Imagina a quantidade de continha chata que vocês tinham que fazer aqui, e somando, dividindo isso aqui. Gente, coloque em evidência, coloque raiz de 3 sobre 2 em evidência, que aparece todos os termos. Aí vocês vão ter que multiplicar isso pela soma dos lados. Um lado é 10, o outro é 8, 18, mais 6,4 dá 24,4. Belezinha? Então aqui a gente já ganhou um tempo louco, né? Porque seria o. é, em vez de ficar fazendo continhas pequenas, a gente coloca uma evidência para sair mais fácil. E aí, galera, raiz de 3 sobre 2 é a mesma coisa que 1,7 dividido por 2, né? Porque a questão deu a aproximação dessa medida. Então vai ficar 0,85 vezes 24,4. E aqui acabou a conta, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha as opções. 0,85 é uma diminuição de 24%, certo? Então tem que ser abaixo de 24. Então essa opção não pode. Ô, droga. Essa opção não pode, essa opção não pode. 12,20 seria a metade de 24,4. Não, e aqui não foi multiplicado por 0,5. Então só sobe uma opção, letra B. Mais uma vez, fazendo questão sem fazer muito cálculo. O entendimento básico. Percebe como é que funciona? Como vocês têm que raciocinar na hora da prova? Ganhando tempo. Tempo é muito importante. Beleza? Então vamos para a próxima. Agora, a gente vai chegar num ponto importante também para a hora da prova, que é o que a gente chama de relações trigonométricas no triângulo retângulo. Eu ouviram falar seno, cosseno, tangente. Gente, não vou ficar revisando aqui a tabela de seno, cosseno, tangente, porque a gente vai perder muito tempo. Mas saiba que você tem que saber, tá? Seno de 30, de 45, 60, o cosseno, a tangente dele, vocês têm que saber. Assim como seno de 90, seno de 270, seno de 180, 360. Todos esses ângulos que a gente chama de ângulos notáveis, a gente tem que saber. Belezinha? Tranquilo? Hoje eu vou focar bastante em geometria plana e geometria espacial. Mas depois eu converso com vocês, mais para o meio da live, para comentar algo que eu estou pensando em fazer para ajudar vocês também relacionado a alguns assuntos que eu acho que vocês talvez tenham dificuldade, que é projeção ortogonal. Vocês têm dificuldade? Alguém identificar aquelas questõezinhas de saber o caminhozinho, a formiga está andando não sei aonde e tal, tal, tal. E de planificação de figura geométrica. Você pega um dado e vai planificar ele, chato pra cacete. Tentar ajudar vocês em relação a isso, mas depois eu converso com vocês. Só spoiler assim. Então vamos lá. Como é que funciona? O mastro de uma bandeira foi instalado perpendicularmente ao solo de uma região plana. Devido aos fortes ventos, 3 cabos de aço de mesmo comprimento serão instalados para dar sustentação ao mastro. Cada cabo de aço ficará perfeitamente esticado, com uma extremidade no ponto P do mastro, a uma altura H do solo, certo? E a outra extremidade num ponto no chão, conforme a figura a seguir. Os cabos de aço formam um ângulo alfa,
com um plano no chão. Com medida de segurança, há apenas 3 opções de instalação. A opção a ser escolhida é aquela que a medida dos cabos seja a menor possível. Certo. Então, ele quer o quê? Aquela que a medida dos cabos seja a menor possível. Então, ele quer que esse tamanhozinho aqui seja, ô droga, seja o menor possível. Certinho? Gente, como que a gente tem que raciocinar essa questão bem aqui? Vamos montar esse triângulo fora, certo? Porque ele vai querer. Como é que vai funcionar? Ele basicamente quer esse comprimento x, tem uma altura h, e tem essa distância aqui que não faz diferença, e tem esse ângulo alvo. Concorda comigo? E aqui, um triângulo retângulo, certo? Aí vamos revisar alguns conceitinhos. Cateto, cateto e hipotenusa. Isso aí você não pode saber, né? Se eu chamar isso aqui de D, x ao quadrado igual a ao quadrado, mais D ao quadrado, tá? Revisão bem rápido, gente. Isso aqui acho que você já tá na mente de vocês, né? Como são as relações de Pitágoras. Tranquilo? Então vamos lá. Ele quer que esse comprimento aqui seja o maior possível, seja o menor possível. O x tem que ser o menor possível. Então a gente vai analisar umas opções aqui. Belezinha? A primeira opção, vamos entender a primeira opção. Esse ângulo alfa aqui, ó, seria de 30 graus, e essa altura aqui seria de 11. Então, vamos analisar essa primeira opção aqui. Então, aqui seria 30 graus, essa altura seria de 11, e ele queria saber esse x. Enzo, então eu vou ficar fazendo seno, cosseno até achar. Tá errado? Não. Tá certo. Mas, aí é que a gente tem que ter maldade nessa vida. Não sei se vocês já viram isso aqui, mas tem um carinha chamado triângulo egípcio. Já ouviram falar? Não sei se alguém já ouviu falar, acho que já. Tem um cara chamado triângulo egípcio, mas já serve de revisão para vocês. É um carinha que eu posso chamar isso aqui de 60 graus, isso aqui de 30 graus, isso aqui vai ser de 90 graus. Então, como é que funciona? O lado oposto ao lado de 30 graus, eu posso dizer que é x. Certo? O lado oposto à hipotenusa eu posso chamar de 2x. E o lado adjacente o lado oposto ao lado de 60 graus eu chamo de x raiz de 3. Belezinha, galera? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então a parada é o seguinte: se esse carinha aqui é o lado oposto ao ângulo de 30, então esse x aqui vai ser quanto, gente, de cabeça, né? 22. Maravilha. Belezinha, tranquilo. Beleza. Então, na primeira opção, esse tamanho aqui é 22. Na segunda opção, é, eu tenho o comprimento aqui. O H é 12. Esse ângulo alfa é 45. Beleza? E, beleza. Agora ele quer saber o X aqui de novo. Gente, uma dica para vocês, tá? Eu vou dar uma ajudada aqui vocês em alguns aspectos. Tem alguns triângulos que a gente tem que saber trabalhar com eles de maneira rápida. Esse aqui é o famosinho, né? 3x, 4x, 5x. Aí tem o egípcio, que eu acabei de explicar. 60, 30, 90. Então, x aí de 3 e 2x. Para quem estava na minha live eu respondendo a prova ao vivo de matemática, eu fiz há algum tempo, eu mostrei outros dois triângulos que caem e que às vezes o pessoal não consegue interpretar direito. Gente, se eu disser que esse triângulo é um triângulo de dois lados iguais, vocês percebem que ele é a metade de um quadrado, concordam? Percebem? Então, como é que calcula a diagonal de quadrado? L raiz de 2. Então, de cabeça, eu já sei que aqui é x raiz de 2. Maravilha? Tranquilo? Beleza. E tem outro triângulo, que esse aqui, pouca gente sabe. Eu nunca vi nem professor ensinando isso aqui. Que um triângulo 5, 12, 13. É o 13x, 5x, 12x. Ele tem uma proporcionalidade similar ao do 3, 4, 5. É outro triângulo aí para vocês ficarem em mente. Belezinha? Tranquilo? Então, uma dica é para vocês ganharem tempo, tá bom?
Então, aqui no caso, isso aqui seria, de cabeça, x igual a 12 raiz de 2. Né, galerinha? Porque é a diagonal do quadrado. Tranquilo? E aí, a terceira opção seria... cadê? Seria o ângulo 60. Aqui, o H seria o 18. E ele quer saber o X. Gente, o X é a hipotenusa. O 18 seria o quê? O 18 seria, no triângulo egípcio, o lado do oposto ao de 30 graus, vezes a raiz de 3. Concorda? Então, esse... beleza. Então, como é que funcionaria? O lado seria 18 raiz de 3. Logo, esse x aqui seria duas vezes raiz de 3. Oh, perdão. Duas vezes 18 raiz... Não, galera, perdão, fiz besteira. Era divisão. Perdão. Errei, formulei. O L é 18 sobre raiz de 3. Beleza? Logo, o x vai ser duas vezes 18 raiz de 3. Concorda? E aqui vai ser... aqui tem que racionalizar. Então, para quem aí tem dificuldade com isso, só multiplicar em cima e embaixo pela mesma raiz, beleza? Aí, em geral, aqui vai ficar 36 raiz de 3 sobre 3 e x é igual a 12 raiz de 3, beleza? Então, fazendo essas contas aqui certinho, cada um dos cabos teria 22 metros, que seria o máximo. Enzo, por que que não pode ser as outras opções? Porque, cara, não faz sentido, tá? Se eu multiplicar 12 vezes raiz de 2, daria basicamente 12 vezes 1,4. Seria um aumento de 40%. Então, daria 16,8. Se eu multiplicasse esse 12 vezes raiz de 3, seria um aumento de 70%. Daria 12 vezes 1,7, daria 20 alguma coisa. Só que o 22 é maior, beleza? É só lidar com esses tipos de... Lembra que eu comentei na última live de aumento percentual? Então, não faz sentido esses dois números aqui serem maiores que 22. Belezinha, galera? Tranquilo? Deu para entender? Maravilha, hein? Tá tranquilo? Então, bora seguir em frente. Galera, uma revisãozinha aqui para vocês sobre condição de existência de triângulo. Não sei se vocês já viram isso, creio que sim, espero que sim. Mas é uma parada que não cai há um tempo, mas se cair, vocês têm que ficar atentos. Eu vou resumir aqui a questão. Esse carinha, ele vai formar um triângulo, certo? E um dos lados desse triângulo, ele tem que ter, tipo assim, ele vai formar o triângulo com palitos, certo? O palito, então, vai ser a unidade de medida que a gente está fazendo os lados desse triângulo. Então, dizer que um lado dele vai ter 6 palitos é como um lado dele tivesse 6 centímetros, beleza? Estou só adiantando para dar uma acelerada nessa parte de geometria plana, beleza? Então, um dos lados dele vai ter 6 centímetros. Entendem isso? Tranquilo? E aí, ele restaria mais 11 centímetros para formar os outros dois lados. Só que, galera, o triângulo ele tem uma condição de existência que é o seguinte. Se eu digo que o triângulo tem os lados A, B e C, obrigatoriamente, a soma dos lados AB tem que ser maior que o lado C. A soma dos lados A mais C tem que ser maior que o lado B. E a soma de B mais C, B mais C, tem que ser maior do que A. Beleza? Tranquilo? Então, aqui, qual seria a situação? Eu já tenho um triângulo, um lado que mede 6. Eu vou dizer que A mede 6. O somatório dos outros dois lados tem que dar 11. Então, a gente tem que pensar em dois números que somados, números inteiros, né? Porque você não vai quebrar o palito no meio, que dê 11. Tem que pensar em quê? Em 1 e 10.
em 2 e 9 em 3. 8, 3, 7, não. 3 em 8, 4 e 7, 5 e 6, 6 e 5, 7 e 4, 8 e 3, 9 e 2, 10 e 1. É como se tivesse aqui, é, esse aqui fosse o lado B e o lado C. Porém, a questão faz uma exclusão. Ele quer a quantidade de triângulos não congruentes. Ou seja, qualquer possibilidade de triângulo em que repita um dos lados, por exemplo, aqui vocês veem que o lado B tem 1 e o lado C tem 10. Esse triângulo em que o lado B tem 10 e o lado C tem 1 é como se fosse um só triângulo. Então, eu vou tirar essas repetições. Estão entendendo ou não? Então, eu estou tirando as repetições aqui. Tranquilo? Tirei as repetições. Beleza. Agora, eu tenho que achar as possibilidades em que dê certo a condição de existência. Ou seja, vamos analisar essa primeira opção. No caso, C, 6 mais 1 tem que ser maior que 10. 6 mais 1 é 7. Pode ser? Não pode. 6 mais 2 tem que ser maior que 9. É maior que 9? Não, então isso aqui não pode. Vamos lá. 6 mais 3 é maior que 8? Sim. 6 mais 8 é maior que 3? Sim. 3 mais 8 é maior que 6? Sim. Então esse triângulo aqui, ó, pode ser utilizado. Entendem como funciona o raciocínio? Então vamos lá. 6 mais 4 é maior que 7? Sim. 6 mais 7 é maior que 4? Sim. E 4 mais 7 é maior que 6? Sim. Então esse aqui pode. Se vocês fizerem as contas, esse aqui também pode. Então uma revisãozinha para vocês, galera, de condição de existência, tá bom? Tamanho de lado de triângulo. Isso aqui cair, uma galera nem lembra disso aqui. Beleza? Tem uma boa vocês darem uma revisada para garantir esse tipo de questão que é bem tranquilo. Deu para render, deu para revisar tranquilo, na manhã? Maravilha. Vou dar uma dica aqui para vocês, esqueci na última questão. Dá uma dica boa aqui para vocês. Eu comentei isso aqui, o que a gente chama de relações trigonométricas no triângulo retângulo, beleza? Só que tem uma relação da trigonometria que pode cair no Enem, eu ainda não vi cair, mas geralmente cai em uma questões tradicional que às vezes o pessoal esquece, que é o que a gente chama de relação fundamental da trigonometria. Da trigonometria. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Essa relação da fundamental da trigonometria diz que seno ao quadrado de alfa mais cosseno de alfa ao quadrado é igual a 1. Enes, por que tu está falando isso? Porque às vezes a questão vai querer que vocês calculem o seno de determinado ângulo. Ou vocês vão querer que vocês utilizem o seno de determinado ângulo. Só que a questão só que não seja um ângulo notado, entendeu? Aí a questão vai querer que vocês saibam o cosseno dele, por exemplo, ou o seno dele, mas eles não vão dar o seno ao cosseno. Aí vocês vão ter que usar essa fórmula para achar, tá bom? Então aí quem quiser tirar print, tira aí para não esquecer isso aqui, beleza? Inclusive, eu esqueci de mandar o PDF no grupo, né, gente? Vou mandar aqui, só um segundo, tá aí. Tinha um aluno que mandou mensagem no meu privado falando que estava tentando entrar no Meet. Eu aceitei, né? Já deu certo? Não sei se ainda está aqui. Aqui aparece que eu aceitei todo mundo. Vou mandar o PDF no grupo aí para quem quiser acompanhar as questões. E usem esse PDF para vocês fazerem o máximo de questões possíveis, tá, galera? Que vai ajudar vocês bastante. Tem muita questão boa aqui. Tem mais 30 folhas esse PDF. Tem muita coisa. Então, mandei lá no grupo. Beleza. Deu para entender, galera, essas duas questões aqui, tranquilo, essas relações? Maravilha. Aqui, galera, uma dica para vocês revisarem participações de triângulo, tá bom? Eu não vou revisar aqui tudo, porque senão eu vou perder um tempo muito grande. Mas é uma dica de revisão, tá?
classificação de triângulo. E eu trouxe logo uma questão do Enem, que é para, tipo assim, pô, mostrar para vocês isso aqui cai, tá bom? Então, classificação de triângulo, um bom assunto para vocês revisarem, tá bom? Escaleno, retângulo, isósceles, equilátero, papapá. Beleza? Tranquilo. Agora, galera, vou dar uma dica aqui para vocês. Vou fazer primeiro essa de baixo aqui, que é sobre uma coisa que não cai no Enem há um tempo, mas que é muito interessante. Para quem estava na live de escala, eu até expliquei isso aqui, que era a parte de quando você vai fazer uma correlação entre medidas lineares e medidas de área, né? Quem estava lá, lembra que eu fiz essa relaçãozinha? Beleza. Essa relaçãozinha também é aplicada para geometria, beleza? Na parte de triângulo. Então vamos lá. Na verdade, na parte de geometria como um todo, tá? Vamos lá. Em canteiros de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos, fazendo demarcações onde a obra deve começar ou seguir. Quando esse canteiro foi feito algumas marcações no chão plano, foi possível perceber que, das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de triângulo retângulo e as outras 3 eram pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura em que as estacas foram indicadas por letras. Então, galera, basicamente o que ele está falando? Se eu chamar essa medida de x, eu posso chamar essa aqui de x. Se eu chamar essa aqui de y, eu posso chamar essa aqui de y também. Se eu chamar essa aqui de z, eu posso chamar essa de z. Porque esses pontinhos que estão no meio são pontos médios dos lados, beleza? E ele fala que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, então aqui é o ângulo reto. Belezinha? Essa questão aqui, teoricamente, você poderia entrar com recurso para ela ser anulada. Porque ela não define qual ângulo é reto. E a gente não pode tipo, visualmente definir que algo é reto ou não. Porque, tipo assim, isso aqui, besteira, se cair, vocês veem isso aqui, vocês vão botar que é um ângulo de 90 graus, pelo amor de Deus, isso aqui é só idiotice minha. Mas a questão não definiu qual ângulo que é reto, entendeu? E a gente não pode tirar da cabeça que alguma coisa é uma coisa, a questão tem que falar, sabe? Então era uma questão cabível de recurso, mas é só idiotice minha, né? Ignora essa parte aí. Então vamos lá. A região demarcada pelas estacas, a não ser que ele definiu e eu não vi. Enfim, a região demarcada pelas estacas A, B, M, N deveria ser calçada com concreto. Então essa partezinha bem aqui deveria ser de concreto. Nessas condições, a área a ser calçada corresponde a. O que é a parada minha aqui? Ele quer saber a comparação dessa área em relação a algumas coisas que ele vai dar nas opções. Tá bom? Enzo, como é que eu tenho que raciocinar nesse tipo de questão? Gente, é o seguinte. O que eu posso. Qual relação que eu posso fazer entre os triângulos que aqui aparecem? Porque se vocês perceberem, tem esse triângulo grandão e tem esse triângulo pequeno. Concorda? Se vocês perceberem, esses dois triângulos eles têm uma coisa em comum. Eles têm esse ângulo em comum e esse ângulo reto em comum. Então, eu posso dizer que esses triângulos são semelhantes. Concorda? Maravilha. Qual é a relação que eu posso fazer aqui? O que eu teria que pensar? Eu posso dizer que cadê? 2y tá para y, que seria o tamanho do lado do triângulo grandão do tamanho do triângulo pequeno. Vocês concordam? Concordam? Galera, galera, galera. E aí, eu posso fazer uma relação entre as áreas deles. Eu posso dizer que a área do grandão tá para a área do pequeno. Certinho? Maravilha. E aí é que tá, galerinha. Se tá de um lado, vocês percebem que eu faço a proporção entre os lados. Do outro lado é a proporção entre as áreas. Eu posso dizer que a área do triângulo grandão é o dobro da área do triângulo pequeno? Não posso. Porque tem que colocar o quadrado. Não esqueçam disso, pelo amor de Deus, não esqueçam disso. Medida linear com medida de área, vocês não podem deixar como do jeito que está. Tem que levar ao quadrado. Coloque na cabeça de vocês. Linear
ao quadrado, se estiver relacionado com a área. Linear ao cubo, se estiver relacionado com o volume. Não erre isso na prova, pelo amor de Deus. Porque vai ter distrator, sempre tem distrator, eles são miseráveis. E aqui é o seguinte, você vai fazer a continha, vai dar que a área grandona é igual 4 vezes a área pequena. Concorda? Só que, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que a área total é 4P. E a área pequena é P. E a área calçada é a área total menos a área pequena, vocês concordam? Então a área calçada vai ser 3P. Logo, posso garantir que a área calçada é o triplo do triângulo MNC. E para tu ver como a prova é desgraçada, se vocês não colocassem ao quadrado, ele falava que a área seria o dobro do triângulo MNC, que daria certinho se vocês não colocassem ao quadrado. Eles são miseráveis. Entendeu? Na verdade, nem daria certo se ele daria uma área igual. Falei besteira. Mas geralmente vai ter distrator. Então, cuidado. Pelo amor de Deus. Não vacilem nisso. Belezinha? Belezinha? Tranquilo, tranquilo. Tá dando pra pegar? De boa? Essa questãozinha aqui é de semelhança de triângulo. Bem tranquilo. Depois vocês fazem ela. Tá viu? Semelhança de triângulo, gente. É só colocar. Vou dar uma revisada aqui. Só para dar uma corridinha. Porque tem muita questão. Então, basicamente, eu tenho um triângulozinho grande e um triângulozinho pequeno. Aqui. Se eu disser que esses dois triângulos têm essa proporção de dois ângulos iguais, ou dois lados iguais, tem vários tipos de semelhança, né? Não dá para revisar tudo agora, não dá. Mas é basicamente fazer uma proporção entre os lados deles. Então, eu posso dizer que Lzão tá para Lzinho e Azão tá para Zinho, tá bom? Uma revisada de semelhança bem rápida, mas acho que isso aí é mais tranquilo, né? Beleza, beleza, beleza? De boa, de boa, de boa. Mas para quem não tá muito bom em semelhança, é bom dar uma revisada, tá? Aqui, ó, dica boa para vocês. Eu não vou revisar aqui pontos notáveis de triângulo, porque eu acho que pontos notáveis de triângulo, na verdade, talvez sim, porque me veio a ideia, uma questão que pode cair. Nunca caiu, mas se cair, vocês acertarem e eu revisar, então tamo junto. Então vamos lá. Tem uma paradinha no triângulo que a gente chama de mediana, que é tipo assim: se eu partir uma reta desse lado e dividir esse lado em dois lados menores iguais, eu posso dizer que essa reta aqui é uma mediana. Concordo? Tranquilo? Lembra disso? E aí, galerinha, tem um detalhe em relação à mediana que muita gente não sabe, mas que é interessante. Quando eu tenho um triângulo retângulo, quando eu tenho um triângulo retângulo, porra, não sei nem desenhar. Aqui. Quando eu tenho um triângulo retângulo, pode acontecer uma paradinha bem aqui, ó. Eu ter uma mediana, lembrem-se disso. Em um triângulo retângulo, pode ocorrer, na verdade, sempre vai ter, uma mediana relativa à hipotenusa. De novo, uma mediana relativa à hipotenusa. Se eu tenho uma mediana relativa à hipotenusa que mede x, perdão, o lado mede 2x. Então, essa parte aqui vai ser x e essa parte aqui vai ser x. A mediana relativa à hipotenusa, ela vai ter o mesmo comprimento da metade do lado. Belezinha? Dica boa aí para vocês. Porque às vezes a questão pode, já vi isso cair em simulado de cursinho. Uma pessoa faz um caminho e tal, passando por dois lados. Aí ela quer saber qual caminho que ela teria que fazer para caminhar a mesma coisa. Então, se ela passa por dois lados, o mesmo caminho que ela poderia fazer seria andar por aqui, por exemplo. Entendeu? Então, uma dica boa para vocês. E eu trouxe isso aqui, porque isso aqui já caiu no Enem. A galera fez uma conta desgraçada para fazer isso aqui, pegando tangente de não sei das quantas, tem ângulo de 45, sendo que era só perceber isso aqui, ó. Eu vou resumir. Basicamente, vai ter um guindaste que vai subir essa peça, entendeu? Então, esse ponto vai para cá, e esse ponto vai deslizar para cá, beleza? Estou só resumindo, beleza? E ele queria calcular a distância do ponto M até o ponto O. Colocar isso em um gráfico. Então, ele queria a distância do M, ponto O. Se vocês perceberem, o M é o ponto médio desse carinha aqui. Então, é x para cá, x para lá. Eu estou só correndo para
Porque o detalhe que eu queria que vocês pegassem era esse aqui, da mediana relativa à hipotenusa, beleza? Então, se vocês perceberem, no início, a distância do M para o O é x. E no final, a distância do M para o O é x. Então, a distância inicial e final do gráfico tem que ser a mesma. Então, aqui mudou a distância, não pode. Aqui mudou a distância, não pode. Estão entendendo o raciocínio, gente, ou não? Eu estou acelerando mesmo, mas acho que vocês estão entendendo. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Se alguém não estiver entendendo, é só avisar. Só falar, Enzo, não estou entendendo nada. Mas acho que tá de boa. E aí, o ponto-chave nessa questão era entender, no meio do gráfico, que seria o estágio 2, aonde é que estaria a distância desse ponto em relação ao O. Só que, galera, ele fala aqui, ó, que forma um triângulo retângulo, certo? E, gente, se esse ponto M tá dividindo esses lados aqui iguaizinhos, então eu posso dizer que isso aqui é uma mediana, vocês não concordam? Então seria uma mediana retiva hipotenusa, então isso aqui é x, aqui é x, aqui é x. E x foi a mesma distância no início, no fim e no meio, ou seja, é uma distância constante. Beleza? Uma dica boa para vocês. Acho que alguém aqui nunca tinha visto isso, relativa, mediana relativa à hipotenusa? Alguém viu pela primeira vez ou já sabia disso aqui? Acho que uma galera já deve ter visto, mas é importante saber. Esses detalhes, galera, é muito importante. Muito se fala de repertório para redação, né? Ah, eu tenho que ter repertório para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Gente, geometria é repertório também. Tem muita coisa. Se vocês souberem pouquinha coisa assim, já faz uma diferença boa. Vou revisar uma paradinha aqui com vocês essa questão, que é sobre quando eu tenho um triângulo numa semicircunferência. Gente, escutem aqui. Escutem. Pô, se eu soubesse desenhar, ficaria muito mais fácil. Que merda. Que ódio. Ah, Dani, vou fazer aqui mesmo. Galera, toda vez, sempre, 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 que eu tiver um triângulo sendo formado pelas extremidades do diâmetro de uma semicircunferência e um dos lados dele tocar nessa semicircunferência, sempre, sempre vai ser um triângulo retângulo. Sempre. Ou seja, gente, não entendi nada. Vamos formar esse triângulo aqui. Ó. Ou seja, é um triângulo que partiu de uma semicircunferência das extremidades dela. Nesse ponto em que toca a semicircunferência, isso aqui é um ângulo reto. Sempre, 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 sempre. Beleza? Tranquilo? Uma boa dica aí para vocês, se cair na prova, alguma coisa assim relacionada a triângulo na semicircunferência, lembrem-se disso. É uma regra geométrica, tá bom? Beleza? Eu não vou mostrar a definição aqui para vocês, não. Mas, não, vou mostrar aqui rapidinho. É de boa. É porque vocês têm que lembrar daquele conceito. Eita, desenho bom da turma. Lembrar daquele conceito de ângulo central, né? Gente, essa aqui é uma circunferência, é isso. Na minha cabeça é. Aquele negócio de ângulo central, né? E aqui, o ângulo central seria quanto? 180. E toda vez que a gente tiver um ângulo. Esqueci o nome disso aqui na geometria, perdão. Mas é tipo isso aqui. Eu vou ter um ângulo central aqui e um ângulo que está atrás dele. Isso aqui é uma circunferência. Acho que vocês já viram isso, eu não estou lembrando o nome. Se eu chamar, exato, ângulo inscrito. Se eu chamar esse carinha aqui de alfa, isso aqui seria alfa sobre 2. Então, aqui no caso, o alfa sobre 2 seria 180 por 2, por isso que todo triângulo na semicircunferência é reto. Beleza? Só provando para vocês, paradinha aí algébrica. Beleza, beleza, beleza? Vamos lá, bora dar uma corridinha para conseguir chegar em mais coisas de geometria espacial. Ainda tem por geometria plana, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Ele fala o seguinte: durante seu treinamento, o atleta percorre metade de uma pista circular de raio R, conforme a figura seguia, sua largada foi dada na posição representada pela letra L, a chegada está representada pela letra C. E a letra A representa o atleta. Então, vocês percebem que durante esse movimento, todos esses triângulos formados por L, por AC e AL vão dar triângulos retângulos, né? De boa. Sabemos que em qualquer posição que o atleta esteja na pista, os segmentos LA e AC são perpendiculares. É o que eu acabei de explicar. Seja alfa, ou seja beta, ou gama, sei lá que loucura é essa aí. Beta, sei lá.
O ângulo que o segmento AF faz com o segmento FC, basicamente, esse ângulo aqui, quantos graus medirá o ângulo, esse aqui, quando o segmento AC medir R? Gente, questão fácil. Fácil. Vamos entender a paradinha bem? Ele fala que em um determinado momento, cadê? Em um determinado momento, esse ângulo bem aqui, ó, perdão, esse lado bem aqui vai medir R, concorda? Esse lado aqui vai medir R, em um determinado momento. Vocês concordam? Só que, sempre, vocês percebem que forma um triângulo AF, cadê? Mais fácil escrever. Forma um triângulo AF, FC e esse triângulo bem aqui, concorda? Gente, todo ponto que parte do centro de uma circunferência até a extremidade dela é um raio, vocês não concordam? Então, esse AF sempre é R. E esse FC sempre é R. Então, você percebe que forma o quê? Um triângulo? Duvido. Equilátero. Beleza? Enzo, mas como é que esse carinha vai ter 60 graus se tu acabou de falar que todo ângulo que tocar na extremidade de circunferência vai ser reto? Gente, pelo amor de Deus. Esse ângulo todo, né? Isso aqui não é um ângulo todo, pô. Não vamos confundir, pelo amor de Deus. Tá bom? Esse ângulo como um todo seria 90, então aqui seria 30 graus. Beleza? Tranquilo? Na mãe? Beleza? Tranquilo. Uma dica de trigonometria aqui para vocês também em relação a seno e cosseno. O seno de um ângulo é sempre o cosseno do seu ângulo complementar. Enzo, não entendi nada. O que são ângulos complementares? Ângulos complementares são que alfa mais beta são igual a 90. Tranquilo? Então, o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. E o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Revisão rápida aí para vocês, tá bom? Para quem não sabia disso, dá uma revisada boa, tá bom? Que eu lembrei ali de 30, 60, para vocês não vacilarem. Beleza? Maravilha. Tranquilo. Isso aqui, galera, é uma questão para vocês revisarem. Eu não vou fazer aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas para vocês darem uma revisada em lei dos cossenos e lei dos senos. Tá bom? Os assuntos bons para vocês revisarem. Não cai tanto, mas se cair, acerta. Beleza? Porque é muito tranquilo. Beleza? E não vão esquecer que na matemática a fórmula sempre é negativa, na lei dos cossenos. Então, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos duas vezes a vezes c, ou b vezes c, vezes o cosseno de alfa. Certo? Na matemática, sempre é negativo. Sempre. Na física, para quem estuda lá, vetor, não sei o quê, carga de não sei das quantas, e tem que ter o vetoral. Na física, por algum motivo que eu não sei, sempre é positivo. Mas na matemática, sempre é negativo. Não vamos confundir, pelo amor de Deus. Tá bom? Eu não sei por que na física é diferente, mas eu sei que na matemática é assim, então. Eu... E é isso. E ela diz seno sempre fazer a correlação, né? O lado A para o seno de alfa, o lado B para o seno de beta, o lado C para o seno de, sei lá, eta. Isso aqui é igual a uma coisinha. Alguém lembra? Alguém lembra? 2R. Exato. Isso aqui é igual ao diâmetro da circunferência circunscrita. Então, se aqui tiver um triângulozinho, aí vai ter lá. Meu irmão, não dá, eu sou muito ruim com desenho, vai ficar assim mesmo. Aqui tem o R, né? Então, a lei dos senos é sempre proporcional ao diâmetro dessa circunferênciazinha aqui. Belezinha? Tranquilo? Lembra que eu não vou fazer a questão, mas vou dar uma revisada aqui para o pessoal que tem um pouco mais de dificuldade em relação a isso. Quando usar lei dos cossenos? Quando usar a lei dos cossenos? A questão vai te dar um ângulo, dois lados, e ela vai querer o outro lado. Questão modelo de lei dos cossenos. Ela vai te dar dois lados e um ângulo e vai querer outro lado. Beleza?
Isso aqui é cossenos. Galera, tem que dar uma acelerada hoje por causa do tempo, tá? Peço perdão. Não é por mal. Aqui é alfa, aqui é beta, aqui é A e aqui é B. Toda vez que a questão for utilizar a lei dos senos, ela vai fazer essa relação. Ela vai te dar dois ângulos e um lado. Ou seja, lei dos cossenos, dois lados, um ângulo. Lei dos senos, dois ângulos, um lado. Beleza? Tranquilo? Modelinho bom para vocês. Tranquilo, galera? De boa, de boa, de boa? Então aí, para quem está com dúvida nisso, dá uma revisadinha. Maravilha? Tranquilo? Beleza. Aqui, galera, são duas questões para vocês basicamente aplicarem seno e cosseno. Eu vou fazer uma delas e a outra vou deixar para vocês fazerem depois, tá bom? Quando o tempo já vai dar uma hora de live, ainda nem cheguei em circunferência. Mas calma, vai dar certo. Hoje vai demorar umas 2 horas a live, tá, galera? Então, paciência aí, mas vai dar tudo certo. Os alunos do curso de matemática de uma universidade desejam fazer uma placa de formatura no formato de um triângulo equilátero, em que seus nomes aparecerão dentro de uma região quadrada. Maravilha. Considerando-se que a área do quadrado em que aparecerão os nomes dos formandos mede 1 metro quadrado, então qual é aproximadamente em metro o lado de cada, ou a medida em metro de cada lado do triângulo que representa a placa. Então, galera, se esse quadrado tem 1 metro quadrado, o lado dele tem 1 metro. Vocês concordam? Maravilha. E aqui, como é que funciona? Vamos entender uma paradinha bem aqui. Se esse carinha aqui, ele é um triângulo equilátero, então eu posso garantir que esse ângulo aqui é 60 graus. Vocês não concordam? E aí, ele quer saber o lado desse triângulo como um todo. Então, eu posso dizer que isso aqui é x. Certinho? Então, eu tenho o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de 60 é igual a 1 sobre x. Beleza? Tangente de 60 é raiz de 3. Então, o x vezes x é igual a 1. Então, x seria raiz de 3 sobre 3. Belezinha, galera? Tranquilo? Só fiz de cabeça aqui a radização, tá? Daria 1 sobre a raiz de 3, teria que racionalizar, ficaria a raiz de 3 sobre 3. Tranquilinho? Ou não entenderam? De boa, né? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, aqui, como é que funcionaria? Vocês não concordam que o lado todo desse triângulo não seria 2x mais 1? Alô, alô, alô. 2x mais 1. Vocês não concordam? Gente, então como é que faria? Seria 2x mais 1. Só que o x é a raiz de 3 sobre 3. E aqui seria 2 vezes mais 1. Galerinha, galerinha, ele fala o seguinte. O que que ele fala? Ele fala que raiz de 3 é 1,7. Vocês não concordam? Então seria 1,7 sobre 3 vezes 2 mais 1. Concordo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? De boa, né? Só que eu odeio fazer conta com o número quebrado assim. O que que eu faria aqui? Aqui, gente, pouco importa o resto da questão. Aqui vocês já souberam fazer, que é a parte algébrica. Uma dica que eu dou para vocês. As opções, apesar de terem umas opções aqui próximas uma das outras, dá para fazer uma aproximação muito simples aqui. Em vez de dizer que raiz de 3 é 1,7, eu vou dizer que é 1,8. Então vai ser 1,8 sobre 3 vezes 2 mais 1. Então ficaria 0,6 vezes 2 mais 1. Então ficaria 1,2 mais 1 e daria 2,2. Só que lembra, eu aproximei 1,7 para cima, certo? Eu aproximei para 1,8. E eu achei o valor 2,2, que é maior do que ele deveria ser. Então, a resposta tem que ser um pouco menor do que 2,2, que seria 2,1. Belezinha? Enzo, não tenho segurança de fazer isso na hora da prova. Cara, faz a conta. O importante é acertar a questão, pelo amor de Deus. Nem toda dica que eu vou passar para vocês vão conseguir usar. Eu só explico porque vai que na hora da prova vocês estão com confiança e tal, faz isso, mata a questão. Mas é uma dica boa. Acho que vale a pena pegar. Tranquilinho?
Galera, uma dica para vocês, uma dica para vocês. Se uma bomba de uma questão dessa aqui cair na prova de vocês, eu não vou fazer ela aqui na mão, não, né? Eu só vou explicar uma técnica para vocês. Bateu o olho nesse tipo de questão, em que tem um, um haste, que ele consegue fazer proporcionalidade com esse triângulo e com esse triângulo. Quem já fez essa questão na mão sabe que ela é muito chata, faz muita conta. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Ele quer saber o comprimento desse EF bem aqui. Então, bateu o olho numa estrutura similar a essa aqui, ó. O que vocês vão fazer? Produto pela soma. Vai multiplicar 6 vezes 4 e dividir por 6 mais 4. 2,4. Se vocês pesquisarem o gabarito, é 2,4. E você sabe provar matematicamente por que é assim? Não. Mas eu garanto para vocês que dá certo. Entendeu? Eu já vi muito professor fazendo isso. Isso aqui já caiu em outros vestibulares. E é uma conta meio chatinha, porque tem que ficar mudando incógnita, mudando incógnita. Mas caiu uma estrutura dessa aqui no Enem, pelo amor de Deus. Não vacile. É só fazer essa conta. Produto pela soma. Enzo, mas e se a questão for desgraçada? Aí a questão não vai te dar esse valor aqui, não vai te dar esse valor, mas vai te dar esse valor. Gente, continua a mesma coisa. Tu vai chamar isso aqui de x, vai multiplicar 4 vezes x, somar 4 mais x, e igualar o cara do meio. Pronto. Vai dar a mesma coisa. Então, bater o olho nessa estrutura, fazer o quê? Produto pela soma. Beleza, galera? Tranquilo? E dá certo. Já vi questão em outro vestibular, já vi em simulado sim, e dá certo. Então, bateu o olho numa estrutura dessa, produto pela soma, e já era. Já tinham visto essa? Uma boa para vocês. Depois vocês veem como que essa questão é feita na mão. Só isso dá trabalho. Muito trabalho. Beleza. Galera, essa questão aqui vai utilizar aquele conceito que eu expliquei de apota e uma altura. Então, é uma boa para vocês ficarem treinando. Beleza? Vou dar uma passada para ver se eu consigo chegar em outras coisas interessantes aqui. Duas questões interessantes. Galerinha, tem um teorema que a gente chama de teorema do bico. Já ouviram falar? É uma paradinha que não cai há um tempo, mas se cair, muita gente se perde no personagem e não sabe fazer. Teorema do bico, basicamente é o seguinte. Ele quer, nessa questão aqui, ele diz que tem essa peça, né? E ela tem essa base triangular, retangular. Então aqui é o triângulo retângulo, tá? E aí, nessa peça, ele vai retirar uma circunferência. Meu Deus. Ah, desiste, vai ficar assim mesmo, não sei. Não sei desenhar, gente, foi mal. Aí vai ficar, um lado tem 6, o outro tem 8, o outro tem 10. Beleza? Gente, uma dica para vocês. Como proceder nesse tipo de questão? O teorema do bico, o que vai funcionar? Eu posso dizer que cada um desses bicos tem o mesmo comprimento. Isso, não entendi. Vamos lá, como é que funciona? Vocês percebem que tem essa distância até aqui, concorda? E tem essa mesma distância até aqui. Eu posso chamar que ela é x aqui e x aqui. Compreende? Certinho? Alô, alô, alô. E aí, galerinha, o que funciona? Daqui para cá, seria o quê? Seria 6 menos x. Concorda? Se daqui para cá é 6 menos x, então daqui para cá também é 6 menos x. Certo? Daqui para cá seria 8 menos x. Então, daqui para cá seria 8 menos x também. Belezinha? Teorema do bico aí, galera. Bem mostrado como é que funciona. E aí a parada é o seguinte, ele quer saber o raio dessa circunferência minha aqui. Gente, o raio é o quê? Qualquer ponto que parte do centro até uma extremidade. Enzo, qual a extremidade escolher? A extremidade em que a circunferência esteja tangenciando o triângulo. Porque se ela está tangenciando, eu posso garantir que aqui vai ser formado um ângulo reto. E se aqui vai ser formado um ângulo reto, aqui também vai ser formado um ângulo reto.
E se a soma dos lados de um polígono de 4 lados tem que dar 360, então eu posso garantir que aqui também é meu Deus, também é 90 graus. Então, se aqui é x e aqui é x, eu também posso dizer que aqui é x e aqui é x. E x é igual ao que, gente? O raio. Sacaram como funciona? Deu para entender? Ou falei muito rápido? Maravilha, enxergaram? E aqui seria algo bem simples, seria uma conta muito simples. Eu somaria qualquer um desses lados, eu vou pegar, por exemplo, esse lado bem aqui. Eu vou somar. Cadê? Peraí. Peraí que eu acho que eu fiz alguma besteira aqui. Ou não. Ah, aqui. Esse lado bem aqui. Vai ser. Na verdade, não dá para somar esses lados aqui, gente, porque aí vai cortar o x com menos x, né? Não faria sentido matematicamente. Tem que escolher esse lado aqui. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Maravilha. Aí vai ficar 6 menos x mais 8 menos x é igual a quanto? A 10. E aqui a gente vai achar que o x é igual a 2. Se o x é igual a 2, o raio também é igual a 2. Resposta 2. Tranquilinho, deu para entender, gente. Deu para entender. Beleza. Essa questão aqui, acho que era a questão mais chata do Enem 2022. Geometria era muito insuportável. Eu vou dar só um insightzinho para vocês. A menor distância entre dois pontos. Lembre-se, a menor distância entre dois pontos sempre é uma linha reta. Belezinha? Então, essa questão aqui, obviamente, teria como fazer por Pitágoras, só que aí daria uma aproximação desgraçada de cada número, daria umas raízes psicopatas e isso faria eu perder um tempo absurdo. Então, aqui, qual seria o procedimento? Gente, eu utilizaria esse eixo X como se ele fosse um espelho. Eu espelharia essa cidade B aqui embaixo, certo? Estão entendendo? De boa, de boa, de boa? E se vocês perceberem, o que vai funcionar? Eu não tenho duas distâncias para baixo e duas para o lado. Tipo, tem dois quadrinhos aqui e dois aqui, vocês percebem? E vocês não percebem que essa diagonal fica certinho nesses dois quadradinhos e nessas duas alturas? Então, isso aqui para baixo também seria a mesma coisa. Aí uma questão que você faria sei lá, em 5 minutos, você faz em 10 segundos. Porque isso aqui é uma linha reta, né, gente? Isso é uma linha reta. É a menor distância. Seria da cidade 4. Então, falou, menor distância entre não sei o que, não sei o que. Uma linha reta. Belezinha? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Então vamos lá. Fórmulas que vocês têm que saber. Acho que eu vou encerrar a geometria. Ah, não, ainda tem. Poxa, ainda tem circunferência. Mas fórmulas que vocês têm que saber em geometria plana. É essencial. Gente, calcular área de triângulo. Então tem que saber bem área de triângulo equilátero, calcular área de triângulo inscrito. Vou até mostrar isso aqui para vocês. Umas áreas assim de triângulo, que às vezes o pessoal não sabe. Isso aqui a gente chama área de um triângulo inscrito na circunferência. Se eu disser que isso aqui é A, isso aqui é B, isso aqui é C, e o raio eu vou chamar de R, a área desse carinha é A vezes B vezes C sobre 4R. Beleza? Se for um triângulo circunscrito na circunferência, eu posso dizer que a área é igual a semiperímetro vezes raio. Enzo, o que é semiperímetro? Metade do perímetro, tá bom? Então, Pzinho é semiperímetro, não vou esquecer isso. Beleza, beleza, beleza? E uma outra fórmula também é a fórmula de Heron, né? Que se eu disser que um triângulo tem os lados ABC, eu posso dizer que a área desse carinha vai ser a raiz quadrada do semiperímetro vezes semiperímetro menos A, vezes semiperímetro menos B, vezes semiperímetro menos C. Tranquilo, tranquilo, tranquilo? De boa, de boa? Então, umas fórmulas aí que não são tão usuais, mas que se cair, vocês sabem.
Beleza? Então tem que saber fórmula de calcular área de triângulo, tem que saber aquela parte de polígonos, né? Soma dos ângulos internos de um polígono de não sei quantos lados, tal, tal, tal. Tem questão aqui na lista que vai obrigar vocês a revisarem isso. Então vai ser uma boa vocês irem atrás disso, porque para vocês darem uma revisada. Essa questão aqui, por exemplo, vocês vão ter que saber disso. Tranquilo? Mas não vou mostrar aqui, porque senão não dá tempo de chegar nas outras questões. Beleza? Uma parada que vocês têm que saber muito bem, circunferência também, tá, gente? Então treinem bastante circunferência. Vou mostrar aqui uns modelos de questões que o Enem costuma cobrar, que é importante vocês saberem. Então, em relação à circunferência, vocês têm que saber a área da circunferência total, a área de coroa circular, mas eu vou mostrar aqui uns modelinhos legais para vocês. Tá dando para entender, galera? De boa, de boa, de boa? Tranquilo? Galera, não vai dar para fazer todas as questões, porque por conta do tempo, né? Senão vai ficar absurdo aqui para vocês. Mas, essas questões que vocês não souberem fazer da lista, é uma boa, porque vocês vão revisar o assunto. Eu coloquei questões que obrigatoriamente vocês vão ter que lembrar de algum detalhe da geometria. Então, se vocês não lembrarem de detalhes, vocês não vão saber fazer. Se vocês não sabem fazer, vocês revisam o erro de vocês. É assim que funciona o estudo. A gente responde, não acerta, vai entender por que não acertou e vai corrigir isso. Beleza? Então não vai dar para fazer tudo. Em relação à circunferência, eu vou fazer duas questões só de circunferência para espacial. Beleza, galera? Por conta do tempo. Não quero que fique algo muito cansativo. Beleza? Não é por mal, não. É por conta de tempo mesmo. De boa, de boa, de boa? Vocês entendem, né? Então vamos lá. Uma empresa de publicidade está criando um logotipo. Ah, chegou a metade da live. Vou comentar com vocês. Como eu tinha falado de projeção ortogonal e planificação de figura geométrica, o pessoal tem dificuldade, né? Planificar dado, planificar tetraedro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que que eu estou pensando em fazer? Nessa semana, durante a semana, eu vou fazer uma live em algum dia da semana de manhã, mas eu vou gravar ela. Só que eu vou fazer uma live, porque gravar vídeo é muito chato. Porque às vezes tu tá gravando vídeo, aí tu erra uma coisinha, aí tem que apagar todo o vídeo e mandar de novo. Então, esse vídeo que eu mando no grupo, eu fico puto toda vez, porque às vezes eu erro uma coisa, tem que gravar a mesma merda umas 4 vezes. Então eu vou fazer uma livezinha respondendo questão, modelo disso aí. Aí quem puder assistir, assiste ao vivo, né? Que vai poder tirar dúvida na hora. Mas quem não puder, vai ver a gravação. Eu vou deixar salvo, mas eu vou tentar ensinar vocês projeção ortogonal e planificação para ficar mais tranquilo. De boa? Mas até aqui, tá rendendo? Deu para render os conceitos, deu para revisar bastante coisa. Maravilha. O objetivo é esse. A live é para vocês conseguirem revisar umas paradas aí. Beleza? Então vamos lá. Uma empresa de publicidade está criando um logotipo que tem o formato indicado na figura. O círculo menor está inscrito no quadrado ABCD e o círculo maior circunscreve o mesmo quadrado. Considere S1 a área do círculo menor e S2 a área do círculo maior. A razão da área do círculo maior para o círculo menor é. Então, basicamente, ele quer saber a área do círculozão sobre a área do círculozinho. Beleza? De boa, de boa, de boa? Então, como é que vai funcionar? Gente, essa questão aqui, ela deu o tamanho que droga. Ela deu o tamanho do raio do círculo, do tamanho do quadrado? Não, né? Alô, galera? Não. Então, o que que eu indico vocês? Definam arbitrariamente um valor. Porque é melhor você trabalhar com valor do que ficar o tempo todo com o número quebrado, entendeu? Então, se ficar o tempo todo, aí Lzão, Lzinho. É melhor você definir um valor. Enzo, qual é o valor definir? Nesse tipo de situação que tu vai ter que achar uma diagonal, um lado no quadrado e uma área de círculo e tal, tal, tal. Vocês vão perceber que vocês vão ter que utilizar a diagonal de um, é, de um quadrado, concorda? E a diagonal de quadrado, você vai multiplicar o valor do lado dele por raiz de 2, certo? Então, qual é a maneira mais inteligente de fazer esse tipo de questão? Você diz que o lado do quadrado é a raiz de 2. O lado vai ser raiz de 2. Porque a diagonal vai ser
raiz de 2 vezes o lado, então vai ser raiz de 2 vezes raiz de 2. Então a diagonal vai ser quanto? 2. Sacaram? Aí fica mais fácil. Percebe? Fora que a fórmula do círculo utiliza o quê? R ao quadrado. Então essa raiz vai sair na fórmula do círculo. Sacaram, sacaram, sacaram? É uma dica boa para vocês, tá bom? Às vezes a gente coloca lugar 4, mas vai usar número quebrado. É mais fácil colocar números dentro da raiz que vai sair. Então aqui a gente percebe que o raio, que eu vou chamar de Rzinho, ô droga, esse Rzinho aqui, ó, é a metade do lado do quadrado. E esse raio aqui, que eu vou chamar de Rzão, é a metade da diagonal do quadrado, vocês concordam? Então vai ficar, ele quer a área do círculo maior para a área do círculo menor. A área do círculo menor, maior vai ser o quê? Π Rzão ao quadrado. E a área do círculo menor vai ser π Rzinho ao quadrado. Então vai cortar π com π. O Rzão vai ser a metade da diagonal, então vai ser 1. Então vai ser 1 ao quadrado sobre raiz de 2 ao quadrado, que é... Peraí, estou fazendo alguma besteira aqui. Ah, perdão, perdão, perdão. Eu ia falar besteira. E o raiozinho ao quadrado não é raiz de 2, né, gente? É raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Concordam? Estão entendendo, gente? Maravilha? Então aqui vai ser 1 vezes 2 sobre 4. Vai inverter e vai dar 2. Belezinha, gente. Tranquilo. Viram como funciona? Deu para entender? Então, uma dica boa aí para vocês, beleza? Ah, maravilha. Vamos lá. E uma parada que costuma cair também no Enem, gente, é esse bem aqui, ó, coroa circular. Coroa circular. Gente, uma revisão rápida para vocês. Eu tenho um círculozão, ou tenho um círculozinho, e eu tenho um círculozão, concorda? Vocês não percebem que a coroa circular, né, o círculozão, menos a área do círculozinho? Então, eu posso perceber o seguinte, que seria a divisão entre as áreas. Então, seria π r ao quadrado menos π rzinho ao quadrado. Eu posso colocar o π em evidência, ficaria r ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Isso aqui é a fórmula da área da coroa circular, tá bom, gente? Uma boa vocês pegarem que sai bem mais rápido a questão. Aí ele fala o seguinte: no projeto de arborização de uma praça está prevista a construção de um canteiro circular. Esse canteiro será construído de uma área central e será construído de uma área central e de uma área circular ao redor. Deseja-se que a área central seja igual à área da faixa circular sombreada. Então, gente, o que ele vai fazer? Ele quer que a coroa seja igual à área do círculozinho. Então, basicamente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dizer que π vezes r menos r ao quadrado é igual a π r ao quadrado. Vocês não concordam? Então, aqui vai cortar o π. Eu vou dizer que o r ao quadrado é igual a 2r ao quadrado. Então, eu posso dizer que o r tem que ser r raiz de 2. Belezinha? Que é a letra B. Tranquilinho? Então, aqui, galera, mostrei duas coisas interessantes que vocês têm que fazer. É saber calcular um círculo que esteja inscrito ou circunscrito a um quadrado e essa questão da coroa circular que cai muito, beleza? Gente, daqui para cá tem muita questão boa para vocês revisarem os conceitos, tá bom? Então, para fazer umas análises de crescimento, tal, tal, tal. Então, tem muita questão boa, mas vou ter que pular para chegar em geometria espacial. Belezinha? Outra questão boa para vocês estarem dando uma revisada. Beleza? Do nem passado. Deu para entender, gente, geometria plana? Rendeu, rendeu. Então, tá valendo a pena, né? Vamos lá, gente, vou explicar para vocês uma questão, que isso aqui é questão modelo, e muita gente se confunde na hora de fazer. Ele quer saber, gente, a altura dessa garrafa em função do tempo. Ou seja, essa garrafa vai estar sendo enchida, cheia, sei lá, português não é meu forte, foi mal.
E aí vai subindo a altura de acordo com o volume dela, beleza? E aí a galera às vezes fica com medo dessa questão, fica com medo de marcar errado. Gente, lembre-se, vocês têm que avaliar essa garrafa em dois aspectos. Daqui até aqui, vocês não percebem que é como se fosse um retângulo ela? Se ela é um retângulo e ela tem a base invariável, então eu posso dizer que durante o período que essa região está sendo cheia, o gráfico vai ser o quê? Uma reta, rapaziada. Porque está sendo um enchimento constante. Vocês não concordam? E aqui o seguinte, nessa segunda região, vocês não percebem que a garrafa está ficando mais estreita? Se ela está ficando mais estreita, eu posso dizer que ela, a medida que o tempo passa, ela está sendo cheia mais rápido. Compreende? Ela vai sendo encher de maneira rápida e variavelmente. É o que a gente fala que ela vai ter um enchimento exponencial. Se é uma curva exponencial crescente, então eu posso dizer que ela faz essa curvinha aqui, ó, para cima. Não, peraí, falei besteira, falei besteira. Vai ser uma curvinha para cá, certo? Porque à medida que o tempo passa, ela vai aumentando mais. Belezinha? Tranquilo? Não, gente, agora eu me confundi todo aqui, peraí. Agora eu me confundi. Até eu tô me quebrando aqui. Mas peraí, só fazer uma análise aqui. É isso. Perdão. A minha primeira explicação estava certa. Então, a partir do momento que esse volume aqui vai diminuindo, vocês não concordam? Aqui tem o volume 1, aqui tem o volume, certo? Vocês não concordam que o volume vai ser, eu vou encher ele mais rápido? Então é como se a velocidade de enchimento tivesse aumentado. Ou seja, a altura aumenta de maneira mais rápida, concorda? E aí forma essa curvinha aqui, para cima. Beleza? Que é uma curva crescente exponencial. Seria a letra B. De boa? Maravilha. Galera, uma aposta minha para esse Enem, tá? Eu não tenho informação privilegiada nada. Eu tirei isso aqui da minha cabeça, pode estar certo, pode estar errado. Mas uma aposta minha para o Enem, pirâmide. Não cai há muito tempo. E pirâmide tem muita coisa boa para você ver nela. Dá para tirar muita questão. Então, uma aposta minha para o Enem esse ano é pirâmide. Vai cair, não sei. Espero que sim, é bem tranquilo. Então, vocês devem dar uma priorizada aí na revisão de vocês em relação à pirâmide. Beleza? Vou fazer essa questãozinha aqui para dar umas dicas de cálculo aqui também. Tranquilo? Então vamos lá. A figura mostra a pirâmide de Quéops, também conhecida como a Grande Pirâmide. Esse é o movimento mais pesado que já foi cometido pelo homem, possui e que sua base seja um quadrado com lados medidos 214. Então, cada um dos lados mede 2,214 metros, certo? Então, cada um dos lados, 214 metros. Tranquilinho? De boa, né? Aí ele fala o seguinte: o valor mais aproximado para a altura da pirâmide. Então, aqui, galerinha, o que eu teria que fazer? Ele quer saber essa altura aqui, vocês não concordam? É como se a gente estivesse vendo em 3D essa pirâmide, beleza? Esse pontinho aqui está lá dentro, lá embaixo, na base. Concorda? Alô, galera, alô, galera. E essa questão quer saber basicamente essa altura. Então aqui, o que eu teria que fazer? Eu teria que achar um Pitágorazinho que fizesse sentido, né? Porque é o seguinte, a maioria das pessoas iria pegar essa questão aqui e ia fazer esse Pitágoras. Só que, gente, se eu fizer esse Pitágoras, eu vou ter que fazer dois Pitágoras. Porque eu ainda teria que achar esse carinha bem aqui, vocês não concordam? Porque a questão não deu. A questão deu
as arestas do triângulo. Mas ela não deu a altura do triângulo. Entenderam ou não? A questão deu esse valor, não esse valor. Então, o que que vocês teriam que ter? Qual seria a sacada de vocês? Gente, utilizem o que é mais fácil. Eu posso fazer esse Pitágoras? Posso. Mas eu também posso fazer esse Pitágoras bem aqui, ó. Vai para o centro e vai para cá, ó. E daqui, ó, eu tenho a aresta que a questão me deu. Daqui teria a altura, a aresta que a questão me deu, e a metade da diagonal do lado. Percebe? Porque se fosse tudo isso, seria a diagonal do quadrado, não seria? E aqui é só a metade. Percebe? Gente, estão entendendo o raciocínio ou não? Beleza, né? E aqui é fazer continha, né? Então, a aresta ao quadrado, a aresta é quanto? 204 ao quadrado, mais, é igual ao que eu quero saber, que é a altura ao quadrado, mais 107 raiz de 2 ao quadrado. De boa, de boa, de boa, de boa? Então vamos lá. Aqui ficaria 204 ao quadrado menos 107 ao quadrado vezes 2 igual a h ao quadrado. Galerinha, aqui, eu não vou mentir para vocês, não. Nessa questão, o que eu faria? Eu, de fato, faria essas contas iniciais aqui. Então, multiplicaria o 204 com 204 e tal, tal, tal. Eu não vou fazer na mão para a gente ganhar tempo, mas eu faria essas contas. Mas depois dessas contas, eu faria uma análise. Qual seria? Eu vou pegar o 204 ao quadrado, que eu faria na mão mesmo. Então, daria 41.616. Depois, eu faria 107 ao quadrado vezes 2, que daria menos 22.898. E faria essa continha aqui, subtraindo eles dois. Daria 41.616. Dando, isso aqui daria h ao quadrado é igual a 187, ou a 18.718. Belezinha? Então, eu faria essas contas aqui, eu acho que eu não tentaria aproximar, eu fazia na mão mesmo. Mas aqui não. Aqui eu seria esperto. Por quê? Qual que é a sacada aqui? Gente, vocês não percebem que isso aqui eu poderia interpretar como se fosse 187 mil ou 18.700? Então, qual seria a minha avaliação? Eu teria que pensar aqui. Lembra que eu falei das raízes ou das potências de 10 a 20. Então, o que eu raciocinaria? Eu sei que 13 ao quadrado é igual a 169, certo? Então, eu posso dizer que 130 ao quadrado é igual a 16.900. E 140 ao quadrado é igual a 190, a 19.600. E vocês percebem que esse 187 está dentro desse intervalo. Então, a única opção possível é essa, né, gente? Sacaram? Entendeu? Muito mais de boa, né, gente? Nem toda vez dá para fugir de cálculo. Aqui, no caso, eu teria que fazer esses cálculos aqui. Talvez se aproximando. Vou tentar fazer aproximando aqui, ver se daria certo. Não sei se daria. Vou pegar aqui 200 ao quadrado. Beleza. 40.000 menos 40.000. Se a gente fizesse essa, aproximando, eu aproximei 200, 204 para 200 e 107 para 110. Não daria certo. Beleza? Enzo, por que que nessa situação tu não aproximou logo esses números? Porque, gente, não tem como eu aproximar tudo.
eu aproximo quando é o cálculo final. Aqui não seria o cálculo final. Eu faria essa conta e ainda teria uma raiz para tirar, entendeu? Então, se a gente ficar aproximando tudo, acaba que se afasta muito do valor real. Então, cuidado em relação a isso. As aproximações, elas são válidas quando a gente vai achar o valor final, beleza? Não dá para a gente achar o valor final aproximando todas as contas, beleza? Porque são etapas. Belezinha? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Deu para entender, gente? De boa? Maravilha, né? Então, vamos lá. Ó, essa questão aqui de tetraedro, eu não vou fazer ela, mas uma dica para vocês em relação ao tetraedro. Tem uma fórmula de volume que pouca gente sabe. O volume dele é A ao cubo, AS 2 sobre 12. Beleza? Tetraedro é nada mais nada menos que uma pirâmide com quatro faces com triângulos equiláteros. De boa? Então, uma dica para vocês gravar essa fórmula aí, porque vocês ganham tempo, né? Se cair uma questão perguntando o volume de tetraedro, vocês já sabem. Usem essa fórmula para ganhar tempo. Beleza, gente? Cara, fórmula em geometria espacial que vocês têm que saber. Gente, tem que saber volume, área lateral e diagonal de prisma, volume, área lateral de cilindro, volume, área lateral de cone. Isso aí é o básico, né? Volume, área lateral de esfera. Aí volume, área lateral de troncos também. Belezinha? Deu para entender? Então, vocês têm que ir com a fórmula na ponta da língua, não tem jeito. Se não souber a fórmula, lascou. Ah, isso, mas dá para fazer questão de tronco de cone por semelhança de cone. Tem como, mas aí tu vai em tempo da porra. Aí é desvalorizar o teu estudo, né? Então, grave as fórmulas. Flashcard, Anki, tá aí para isso. Beleza. O que eu queria mostrar para vocês é uma técnicazinha para ganhar tempo em algumas questões. Vou fazer essa questão bem aqui, ó. Certo. Uma empresa deseja transportar 540 metros cúbicos de combustível e contratou uma companhia transportadora para realizar esse serviço em caminhões-tanque. A transportadora possui 5 modelos de caminhões com tanques cilíndricos de diferentes capacidades. Então, aqui, basicamente, são todos os tanques com o mesmo formato, né? São cilindros. O gerente de logística, analisando as informações fornecidas sobre os caminhões, decidiu solicitar um único modelo que necessitasse de menos viagens para transportar o volume total. Gente, se ele quer fazer menos viagens possíveis, então vocês concordam comigo que o cilindro que ele escolher não vai ter que ter o maior volume possível? Gente, essa questão aqui é para ser feita em 10 segundos. Qual é a fórmula do volume do cilindro? Π R ao quadrado vezes a altura. Concorda? Então, o que vocês têm que bater o olho aqui para vocês fazerem rápido? Gente, esses carinhas bem aqui, ó, eles têm o mesmo raio. Se eles têm o mesmo raio, o que vai fazer a diferença é a altura. Esse cara tem uma altura maior que esse. Então, esse modelo já não pode ter. Sacaram? Gente, esses caras aqui têm o mesmo comprimento. Porém, esse cara tem um raio maior. Então, com certeza, ele vai ter um volume maior. Esse carinha aqui é um cilindro equilátero. Uma boa revisão para vocês. O que é um cilindro equilátero? Cilindro equilátero é que... Finjam que isso aqui é um cilindro, tá? Não sei desenhar. Cilindro equilátero é que eu digo que a altura é a mesma coisa que é duas vezes o R, tá bom? Então, duas vezes o raio é igual a altura. Cilindro equilátero, tá bom? Não vão confundir, pelo amor de Deus, cone equilátero. Cone equilátero é diferente. Cone equilátero diz basicamente que a geratriz dele é duas vezes o raio. Entende? Então, o cilindro é como se fosse um quadrado, um cubo, né? Entre aspas, porque ele é formado a partir de um quadrado. E o cone equilátero é como se ele fosse, entre aspas, um triângulo retângulo. Tá bom? Ou um triângulo equilátero. Tá bom? Revisão boa para vocês. Já estou aqui mesmo. Área lateral de cilindro. 2πr vezes a altura. Tá bom? Área lateral de cone. πrg. Maravilha? Tranquilo? Volume de cone.
Pi r ao quadrado sobre 3. Maravilha? Gente, uma dica para vocês, para lembrarem fórmulas, porque não vai dar tempo de fazer questão de tudo aqui. Prisma, aproximadamente, cilindro. Cone, pirâmide, aproximadamente, cone. Em relação aos volumes. Enzo, não entendi nada. Cara, é porque se vocês perceberem, o volume de um prisma é o quê? Área da base vezes altura. O volume de um cilindro é o quê? Área da base vezes altura. Pronto. Então é como se eles fossem semelhantes. Em relação às fórmulas, tá, gente? Estou falando em relação às fórmulas. Tá bom? Em relação às fórmulas, são semelhantes. E a pirâmide é semelhante ao cone, por quê? Qual é a fórmula do volume de pirâmide? Área da base vezes altura sobre 3. A do cone, área da base vezes altura sobre 3. Então é uma forma de lembrar, tá bom? Então, em vez de ficar guardando fórmula, pi, r, não sei o quê, é só lembrar disso. Área da base vezes altura. Área da base vezes altura sobre 3. É uma forma mais didática de vocês lembrarem das fórmulas, tá bom? Tranquilo? Maravilha, né? Então vamos continuar fazendo a questão. Um cilindro equilátero, ele tem 3 metros de comprimento. Se ele tem 3 metros de comprimento, então o raio dele é como se fosse 1,5. Vocês não concordam? E aí não faz sentido, né? Porque ele tem uma altura menor e um raio menor do que esse carinha aqui. Ele já não pode ser também. E aqui, gente, análise simples. Esses caras, beleza, não tem raio similar, não tem altura similar. Mas, gente, a fórmula é o quê? Raio ao quadrado vezes altura. 1 ao quadrado, 1. Vezes 6, 6. 2 ao quadrado, 4. Vezes 5, 20. Então, obviamente, esse modelo aqui é o que tem o maior volume, é o que tem que ser utilizado. Então, é o tipo de questão que você faz, pô, em 2 segundos. Só fazendo análise de valor de fórmula. Perceberam? Rendeu, rendeu, rendeu? Maravilha, né? Tranquilo? Vamos lá. Uma dica para vocês aqui, usar isso aqui. Um arquiteto está projetando um salão de festa no formato de um prisma hexagonal regular. E a aresta de base. Gente, o que é um prisma hexagonal regular? É que todos os seus lados são iguais, tá? Basicamente isso. E os ângulos da base são iguais também. Um prisma hexagonal regular de aresta da base medindo 8 e altura medindo 6. No planejamento foi decidido que as paredes e o piso do salão serão cobertos integralmente com retângulos justapostos, cujas dimensões internas são 1,2 metro por 0,5 metros. Certo. Qual a quantidade mínima de azulejos que devem ser utilizados a fim de cobrir completamente as paredes internas e o piso do salão de exposições? Não era essa questão que eu queria fazer, mas já é uma boa para revisar um conceito aqui com vocês. Quando a gente fala de hexágono, vai ficar feio assim mesmo, gente. O hexágono, lembrem disso. Só a mesma coisa que 6 triângulos equiláteros, tá bom? E aí, lembrem-se disso aqui. Toda vez que eu pegar a distância entre lados opostos desse equilátero ou desse hexágono, lembra lá, distância entre lados opostos. A distância vai ser o quê? 2 vezes a altura do triângulo equilátero. Entende? Sacaram, sacaram, sacaram? E toda vez que eu pegar a distância entre dois vértices, vai ser 2 vezes o lado do hexágono. Tá bom? Então, falou, distância entre vértices, 2 lados do hexágono. Distância entre lados, 2 lados do triângulo. Belezinha? Tranquilo? Maravilha? Beleza. Vamos lá. Cadê? Deixa eu pegar aqui uma questão boa para vocês. Vamos lá, vamos fazer a questão aqui de cone e cilindro, porque isso aqui é o tipo de questão que cai muito, que é sobre a retirada de um sólido dentro de outro sólido. Beleza? Como é que funciona? Eu tenho aqui, ó, um rolo de papel higiênico tradicional representado por um cilindro circular reto, retirando-se outro cilindro circular reto interior, do mesmo eixo de simetria, mesma altura e diâmetro menor. Então, qual seria a situação? Eu tenho esse
cilindro como um todo e eu vou retirar esse aqui pequenininho. Concorda? Então, como é que funciona? Ele quer saber o volume em centímetros cúbicos desse rolo. Gente, lembre-se, ele quer o volume desse rolo. O volume do rolo, vocês não concordam que é o volume total, menos o volume do cilindrinho, que vai dar o volume do rolo? Então, como é que vai funcionar? Então, o volume do rolo o volume total, o quê? É π R ao quadrado vezes a altura, menos volume do cilindrinho, vai ser π R ao quadrado vezes a altura. Mas vocês não concordam que a altura não é a mesma? Então, eu posso colocar em evidência o quê? O π e a altura. E fazer só a diferença dos raios. Sacou? Sacaram, sacaram, sacaram? Então, uma outra dica aí para vocês. Para se achar o volume do cilindro que resta, é só multiplicar π vezes a altura pela diferença do quadrado dos raios. Então, aqui vai ficar. O volume que resta é 3 vezes 10. Aí ele fala aqui, o diâmetro externo é 12, então é 6 ao quadrado, menos o diâmetro interno de 4, que vai dar 2 ao quadrado. Então, o volume do rolo vai ser 3 vezes 36 menos 4, 32, e vezes 10. Aí que eu errei alguma coisa. Ah, não. Não é para substituir o pi, não. Foi mal. Errei, formulei. Eu já sou acostumado a substituir pi, então o pi fica aqui. Então vai ser vezes a altura, que é 10. Então aqui vai ser 36 menos 4, vai dar 320 pi. Belezinha, galera? Deu para entender? Tranquilo? Maravilha? Tranquilo, tá? Gente, em relação à geometria espacial, o que eu quero que vocês saibam? Vocês viram que eu pouco peguei questão de geometria espacial por conta de um ponto. A geometria espacial, ela parte muito de conceitos que você utiliza da geometria o quê? Plana. Ou seja, para eu calcular o volume de um prisma hexagonal, o que eu vou ter que saber? A fórmula da área de um hexágono. Se eu quero saber a área de um cilindro, então eu tenho que calcular o volume do cilindro, então eu tenho que calcular a área da base dele. Para calcular a área da base dele, é a área de um círculo. Aí eu tenho que saber a fórmula de lá. Então, sempre saibam que o estudo ele é progressivo. A gente só consegue entender a geometria espacial se a gente entender bem a geometria plana. De boa? Mas até aqui, vocês sentiram que renderam? Deu para pegar coisa bacana? Maravilha. Como vocês foram os guerreiros que aguentaram essa live até agora, ainda vai ter algumas questõezinhas. Vou criar um código vocês mandarem no meu privado. Vocês vão mandar, deixa eu ver aqui, inventar alguma coisa idiota. Vai ser HUG Enzo. É um códigozinho para saber que eu sei que vocês ficaram até esse momento da live. Para mandar uma paradinha bacana para vocês, tá bom? Guerreirozinhos. Para quem tá vendo gravado, não vai receber, só para quem tá ao vivo. Então, o códigozinho vocês mandaram no meu privado, tá bom? Para eu saber que vocês estão aqui. E eu sei que tem 15 pessoas aqui, então se mandarem mais de 15, eu sei que vocês mandaram para os outros. Então eu vou saber, beleza? Vou tentar mandar um materialzinho bacana para vocês, para quem aguentou até aqui, beleza? Eu sei que é cansativo, eu sei, mas aqui é para ajudar, então bora para cima, tá bom? Vamos lá. O que eu vou mostrar outra coisa aqui para vocês? Ah, dica boa. Vamos lá. Uma parada aqui legal para vocês. Uma pessoa comprou um aquário na forma de um paralelepípedo retângulo, reto, com 40 centímetros de comprimento, 15 de largura e 20 de altura. Então, beleza. Ele tem 40 por 15 por 20 de altura. Chegando em casa, colocou no aquário uma quantidade de água igual a metade da sua capacidade. Gente, presta atenção bem aqui, presta atenção bem aqui. Pelo amor de Deus, entendam as fórmulas que vocês utilizam. Isso aqui é um prisma, certo? Qual que é a fórmula dele para calcular o volume? É A vezes B vezes C.
Vocês concordam que é a mesma coisa que base vezes altura. Então vai ser A vezes C vezes altura, que é B. Certo. Gente, o que que eu posso garantir com isso aqui? Que o volume dessa merda é proporcional à altura dele, pô. Então, se eu encher um décimo da altura, ele vai ter um décimo do volume total. Se eu encher metade da altura, ele vai ter metade do volume. Se eu encher 3/4 da altura, quando eu digo encher 3/4 da altura, é colocar água até aqui, entendeu? Acho que vocês entenderam. Colocar água ali, sei lá, o que for. Mas é proporcional à altura, gente. Lembra disso. Então ela fala assim: ela encheu a água até metade da sua capacidade. Então encheu esse negócio até qual altura? Vocês estão atentos? 10, exato. Lembrem-se disso, lembrem-se disso. A altura de prismas e cilindros, porque cilindro funciona da mesma coisa, né? Vai ser πr ao quadrado vezes a altura. Então, o volume é proporcional à altura, pô. Se eu encho até a metade da altura, então vai ter metade do volume. Sacou? Essa regra funciona para cone e pirâmide? Não, pelo amor de Deus. Funciona para prisma e cilindro, tá bom? Então, de cabeça, eu sei que ele encheu até 10 centímetros de altura. Porque imagina se fosse fazer cálculo. 15 vezes 20 vezes 40 e depois dividir por 2 porque é a metade da capacidade. Não, pelo amor de Deus, é só utilizar essa técnicazinha. Saber que o volume é proporcional à altura. Tranquilinho? A seguir, para enfeitá-lo, irá colocar pedrinhas de volume de igual a 50 centímetros cúbicos, que ficarão totalmente submersas no aquário. Após a colocação das pedrinhas, o nível da água ficará a 6 centímetros do tubo do aquário. Gente, bora raciocinar aqui, usar a cabeça. Vocês não concordam comigo que ele encheu até a metade dessa merda? Certo? E aí, depois que ele encheu, ele vai colocar a pedrinha. Quando ele colocar a pedrinha, esse negócio vai ficar a 6 centímetros do topo. Então, daqui para cá, vai ficar... Ô, merda. Então, daqui para cá, ele encheu até aqui, ó. Meu Deus, pegou foi tudo. É, iPad da Shopee fica desse jeito, complicado. Mas vamos lá. Ele encheu até ficar uma distância de 6 centímetros daqui. Vocês não concordam? Só que ele já tinha... Ele já estava cheio até 10 centímetros, gente. Então, vocês não concordam que ele só vai encher aqui 4 centímetros de altura? E é proporcional à base. Então, o que, que eu vou ter que calcular? É 40 de comprimento, então vai ser 40 vezes 15 vezes 4 e dividir isso aqui por 50. Maravilha? Sacaram? E aí, só fazer conta. 3, 48. Viu como sai muito mais rápido com esses entendimentozinhos? Então, seja esperto, pelo amor de Deus. Tá bom? Não vacilem, que é muito importante. Vamos lá. Outra questão boa aqui para fazer. Ó, bora fazer uma questãozinha aqui. Não, essa aqui não, peraí. Deixa eu ver qual que eu priorizo. Vou fazer essa aqui, que tem um processo de resolução um pouco mais longo. Vamos lá. Um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei em etapas. Inicialmente, esculpe um cone reto com 36 centímetros de altura e diâmetro da base medindo 18. Certinho. Em seguida, remove desse cone um cone menor, cujo diâmetro da base mede 6, obtendo assim o tronco de cone formado na figura a seguir. Em seguida, perfura esse tronco de cone removendo o cilindro reto de 6 centímetros de diâmetro, cujo eixo de simetria é o mesmo do cone original. Dessa forma, ao final da escultura, tem a forma de um tronco de cone com uma perfuração cilíndrica de base em base. O tipo de madeira utilizada para produzir essa escultura tem 0,6 gramas por centímetro cúbico. Então, no final, ele quer saber a massa dessa escultura. Gente, você olha aqui uma questão com pouca informação. Tem pouca informação nessa questão? Tem informação pra cacete, é muita coisa. O que vocês têm que colocar na cabeça de vocês? Que geometria não é tão complexo em termos de conteúdo, né? Vocês vão ter que saber fórmula e fazer conta. O problema é saber essa interpretação, essa calma. Primeiro, qual o primeiro conceito que a gente vai entender?
Ele fala o seguinte, que a gente vai retirar esse conezinho que tem um diâmetro igual a 6, certo? Ele falou a altura desse cone que vai retirar? Não, não falou a altura. Porém, no cone original, que é proporcional a esse conezinho que a gente vai tirar, eu sei que a altura é o dobro do diâmetro, vocês não concordam? Então eu posso dizer que essa altura é o dobro do diâmetro, tá? Que ele retirou 12 centímetros, certo? Se ele retirou 12 centímetros, então eu posso garantir que esse tronco de cone tem 24 centímetros de altura, vocês não concordam? E aí a gente vai calcular o volume desse tronco de cone. Gente, fórmulas aqui para vocês. Volume tronco de cone. πh sobre 3, r ao quadrado, mais rzinho ao quadrado, mais r vezes r. Área lateral de tronco de cone é igual a π, r mais r vezes g. Maravilha? Alô, alô, alô? Volume de tronco de pirâmide. A galera aí que tá com medo aí. Área da base zona mais área da basezinha mais raiz quadrada e área da base vezes área da base. Beleza? Então as fórmulas aí talvez sejam as fórmulas mais complicadas a nível de Enem, para geometria. Tá bom? Então aí, quem quiser tirar o printzinho, tira print, seja feliz. Vamos lá. Primeiro, o que eu vou fazer? Vou calcular o volume desse tronco de cone. O volume vai ser o quê? Ô, droga. O volume vai ser o quê? É altura vezes π sobre 3. Só que o π ele aproximou para 3, né? Então aqui já vai cortar. Vezes raios 1 ao quadrado. O raios 1 vocês não concordam que é 9? Então vai ser 81. O raios em vocês não concordam que é 3? Então vai ser 9. E depois vai ser 9 vezes 3. Porque vai ser raios 1 vezes raios 5. Certinho? Estou fazendo mais rápido para a gente ganhar tempo. Beleza, galera? Então aqui o volume vai ser 24 vezes 90 mais 27, 117. Enzo, vou continuar fazendo conta aqui? Ainda não, calma. Eu não sei como que vai ser o outro cálculo. Porque é o seguinte, ele tirou esse conezinho de cima, não tirou? E aí eu calculei o volume total daqui. Só que desse volume total ainda tem que tirar esse cilindro aqui, certo? Qual que é o volume do cilindro? Π r ao quadrado vezes a altura. O volume do cilindro vai ser 3 vezes. O raio dele é 3 também. Então vai ser 9 vezes a altura dele, que é, cadê? 24. Certinho? Então aqui no caso eu vou ter que subtrair desse volume total, 24 vezes 117, menos 24 vezes 27. Sacou? Entenderam? Aí aqui no caso vai ser 24 vezes 90. Enzo, faz conta? Ainda não. Calma, calma. Vamos lá. Ele fala que cada centímetro cúbico, 1 centímetro cúbico, tem 0,6 gramas. E ele fala, e aí a gente tem que usar aqui 24 vezes 90 vai ter X gramas. Concorda? Só que vamos lá. 24 vezes 90 vai dar 2.400, 2.400 menos 200, 220, 2.160. Isso aqui seria 24 vezes 90. Isso aqui vezes 0,6. Vocês não concordam? 0,6. É a mesma coisa que 216 vezes 6. Gente, 216 vezes 6 só pode ser uma opção que termina com que número? Qual o número que vai terminar essa continha? Com 6. Aí vocês nem terminam a conta. Só marca. E seja feliz. Belezinha? Galera, deu para entender como é que funciona? Hoje rendeu para quem ficou até o final, deu para render, deu para revisar bastante coisa. Tranquilo, né? Então, por isso foi hoje. Não deu para ser a melhor revisão possível,
porque eu coloquei geometria junto, porque não dá tempo. Né? O Enem tá chegando, tem que ser, às vezes, um pouquinho no desespero. Mas eu acho que, na minha revisão, tem desespero, não vocês, pelo amor de Deus. Vocês têm que ficar tranquilos na medida do possível. Sei que a mente deve estar só do palhaço, mas faz parte. E aí, é o seguinte, eu comentei, né, de fazer uma live fazendo projeção ortogonal e planificação, e vou ajudar vocês aí, quem pegou o código lá, manda lá para mim, que eu vou mandar um materialzinho para vocês, bacana, em relação à geometria, tá bom? Para dar uma ajudada. Então, tamo junto aí, galera. Sigam firmes, sigam firmes. Tá chegando a hora, eu sei que o nervosismo aumenta. Eu, particularmente, nessa época do ano passado, tava uma pilha, mas tentem dar o melhor de vocês nas condições de vocês, beleza? Vai dar tudo certo. Espero muito que vocês conquistem o sonho de vocês. Beleza? Então, tamo junto, tamo junto, tamo junto. É isso. Abração. Valeu.